Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho: já foi criada a página do 45 do Primeiro Tempo na Amazon, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. São mais de 150 livros com conteúdos riquíssimos, né? Afinal, são as indicações, são os livros que marcaram a vida desses entrevistados. Se você comprar o livro pelo link na Amazon, que eu deixei inclusive no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, você tem lá um pequeno desconto e ainda ajuda também o projeto do 45 do Primeiro Tempo. Aliás, um outro recadinho também importante para que o podcast possa chegar para mais gente também. Você que ouve o 45 pelo Spotify, avalie ali o podcast com 5 estrelas, é bem rapidinho, está no alto, na descrição de cada episódio. Isso nos ajuda a ranquear melhor na plataforma e, como disse há pouco, chegar para mais gente. Tá bom? Esses são os recados desta semana. Vamos, então, agora ao convidado. O papo promete. Olha só. Meu convidado de hoje costuma dizer que quem não tem medo é inconsequente ou ignorante. Corajoso é quem tem medo, mas consegue enfrentá-lo, superá-lo. Uau! Aliás, foi quando entendeu que a vida nos ensina o tempo todo e que tudo que enfrentamos são caminhos que nos levam para um crescimento interno, que ele conseguiu olhar para a sua própria história e tirar dela grandes ensinamentos sobre medo e coragem também. Esse meu convidado sobreviveu a um ataque de tubarão branco enquanto velejava sozinho de windsurf a 25 quilômetros da costa. Por que ele estava ali naquele momento e como sobreviveu a esse ataque é o que ele conta numa autobiografia lançada recentemente e que demorou 10 anos para ser escrita. Afinal, muitas vezes precisamos de tempo para digerir e entender muitas coisas que nos acontecem. Eu estou falando do escritor, empresário João Pedro Portinari Leão, que já viajou o mundo também, tendo morado, inclusive, por 12 anos na Polinésia Francesa, onde construiu uma fazenda de pérolas. O papo promete. Tudo bem, João? Pô, que legal tê-lo aqui no 45, cara. Finalmente! Oi, Patrick, tudo bom? Um prazer estar aqui. Para mim é uma honra estar aqui no 45, participar. Obrigado pelo convite. Cara, que história, hein, bicho? Eu peguei Cara, deixa eu contar rapidamente aqui como é que eu cheguei a você, para a gente iniciar esse papo. Eu recebi, cara, seu livro, acho que logo que você lançou, foi o ano passado, né? Você lançou o ano passado, eu recebi o livro, cara. E assim, estava aquela demanda, ficou aqui na minha estante durante um tempo. E semana passada, cara, eu sou assim, tá, João? Eu sou meio intuitivo. Eu bati no livro, estava aqui bem na minha frente, falei, cara, deixa eu dar uma olhada. Eu peguei o teu livro, cara, sabia da tua história, obviamente. A gente tem uma amiga em comum nossa, né? E eu comecei a ler o livro, cara, e falei, cara, adorei a forma como você foi escrevendo, né? Você usa de muitos recursos literários, isso é muito legal. Tem uma emoção na sua descrição, uma história que você vai contar aqui para a gente. E eu fiquei apaixonado, falei, cara, eu vou trazer o João aqui para o podcast. Aí eu te mandei a mensagem, você me respondeu. Aí, cara, e é por isso que eu quero começar o papo por aí. Cara, eu me dei conta que no dia que eu te mandei a mensagem, foi véspera do feriado de Tiradentes, cara. Aí eu fui ler o livro, não sei se até arrepio aqui, não sei se você sabia dessa história. Fui ler, eu vi que o ataque aconteceu numa véspera de feriado, cara. O que você acha sobre isso? Enfim, não sei se você tinha se ligado sobre isso também, mas enfim, cara. Não, eu acho isso engraçado você estar falando. Eu não tinha me ligado realmente quando a gente falou agora, né, quando a gente entrou em contato, que era a véspera de Tiradentes, mas esse Tiradentes agora fez aniversário, né, do ataque. Cara. Foi aniversário do ataque. Eu costumo 25 anos, hein? 25 anos do ataque. E aí eu costumo sempre fazer alguma coisa especial nessa data.
e diferentes, assim, cada vez uma coisa diferente. E aí teve uma pessoa, na verdade, me ligou e falou: João, vai fazer 25 anos. Eu não tinha me ligado, eu sabia da data, lógico, mas não tinha me ligado dos 25 anos, né, que são mais marcantes. E eu não sei, acho que atrai. Agora sim tem uma outra história engraçada com Tiradentes, que eu fui chamado para fazer uma feira literária em Tiradentes. Foi a primeira feira literária depois que eu lancei o livro e que acabou a pandemia, logo que acabou. Então foi em Tiradentes também. Aí eu falei, uau, cara. Então, assim, tem essas coincidências. Eu acho essas coincidências coisas boas da vida, viu? Eu acho que são bons sinais. Eu presto muita atenção nos sinais, assim. E eu acho que são bons sinais. Eu achei incrível quando lendo o livro ali, que eu me dei conta e falei, cara, que história. Ô, João, conta como é que foi esse ocorrido. Graças a Deus tá tudo bem, mas, cara, quem lê o livro é impressionante, cara, é impressionante. Eu vou deixar que você conte. Você pode falar um pouquinho também, né? Você vem de uma família de pescadores, né? Você tem uma vivência com o mar muito grande. Cara, mas conta aí essa história e depois eu quero explorar sobre tudo que aconteceu. Tem algumas coisas que eu grifei aqui no livro que eu quero tratar com você, mas vai lá, conta aí. Tá ótimo. Então, eu venho de uma família. Então, assim, eu já cresci nesse meio e apaixonado pelo mar, ia para o mar com a minha família, pescar com meu avô, com meu pai, com meus tios. Então, assim, a família inteira sempre pescando e sempre me levando junto para o mar. Então, muito novo, eu comecei a ir para o mar. E você falou, né, uma coisa do medo, assim, e eu sempre tive muito medo do mar. Então, assim, apesar de eu ir com eles, acompanhando, eu ia, mas eu ia com medo, assim, escondido dentro de mim, né? Mas então fui criando coragem ao mesmo tempo, né? Que eu acho que foi uma das características, uma das que me fez ir tão longe, acabar encontrando esse tubarão. Então, assim, como eu venho de uma família de pescadores, de velejadores, o mar para mim é meu ambiente, assim, minha casa é o mar, eu diria. Né? Me sinto em casa, nado no mar, faço travessias oceânicas e tudo mais. Então, assim, é meio ambiente assim mais que eu fico mais em casa mesmo é o mar. O ataque em si tem um fato bem interessante, né? Assim, eu cresci ouvindo histórias de ataque de tubarão, porque o meu avô e meu pai foram atacados e atacaram um tubarão, né? E acabaram caçando um tubarão, né? Então, assim, eu cresci com essa história. O tubarão vai atrás do meu avô, depois vai atrás do meu pai. Minha mãe assiste tudo da lancha na época, do barco, né? Então, assim, cresci com essa história. Eles, no final, dão vários tiros de arpão no tubarão, tentam pescar o tubarão e acham que pescaram o tubarão. No final, o tubarão consegue escapar, né? E eu conto no livro, assim, rapidamente esse episódio. E aí sempre ficou uma pergunta, assim, eu cresci, então, com a história do meu pai e meu avô sendo atacados por um tubarão. Eles, assim, no meio da história tem uma cena de terror que são eles revidando esse ataque, vamos dizer assim, né, atirando no tubarão, martelando a cabeça do tubarão no barco e tudo mais. Mas o tubarão consegue escapar e sempre, assim, eu, meus primos, meu irmão, a gente sempre perguntava: e o tubarão sobreviveu? Então, assim, rolava uma mistura de pena do tubarão, sabe? Claro. A história era muito sangrenta. Então, assim, eu cresci nesse ambiente, né? Então, assim, o meu animal favorito antes do ataque era o tubarão. E um ano e meio antes do ataque, eu entrei na faculdade, vendi um carro, ganhei um carro quando eu tinha 18 anos, usei o carro um ano e vendi. Peguei o dinheiro e falei: vou para a Austrália, vou ficar um tempo na Austrália e vou mergulhar com os tubarões. Isso antes do ataque. Então, assim, já era um animal que me cercava, sabe? Cercava o meu imaginário. Assim, era o bicho que eu tinha mais desejo de ver. Eu praticava caça submarina desde que eu me entendo por gente, mas eu nunca tinha visto um tubarão. Eu tinha praticado caça submarina no Brasil, em vários lugares diferentes, Angra dos Reis, Búzios, Rio de Janeiro, Bahia, mas nunca tinha visto um tubarão. Então, assim, para eu ver um tubarão, eu acabei indo para a Austrália e fui mergulhar na barreira de corais, né, e vi o meu primeiro tubarão. Isso um ano e meio antes de eu ser atacado. Então, assim, é um animal que já fazia um pouco parte assim do meu imaginário, né? Mas eu tinha uma coisa assim que eu tinha dentro de mim, assim, não, o tubarão não ataca o ser humano. Lógico que como eu gosto de tubarão e acompanhava histórias de tubarão, eu sabia dos ataques todos, né, aqui no Brasil, fora do Brasil.
Mas eu, assim, dentro de mim, achava assim, não, eu não ataco o ser humano porque não está na cadeia alimentar. Tinha minhas teorias, né, teorias de leigo lá, sobre ataque de tubarão. E me arriscava muito nesse aspecto, né? Assim, quando eu comecei a velejar de windsurf, o meu primeiro intuito foi começar a ir muito longe da praia, muito longe da costa, sempre muito longe da costa. Nessa época que eu fui atacado, eu tinha ficado um ano e meio, mais ou menos, fora do Brasil, o tempo todo no mar, né? A viagem inteira voltada a locais de mar, e no meio do Oceano Pacífico. Tinha mergulhado com tubarão, porque eu fiz um primeiro mergulho com tubarão, depois fiquei viciado em mergulhar com tubarão. Então, antes do ataque, eu já tinha mergulhado com tubarão, sei lá, milhares de vezes, né? Nadava com os tubarões, adorava, respeitava, não brincava assim, não ia puxar o rabo, não ia mexer no tubarão. Às vezes via algum tubarão numa toca assim, né, debaixo de uma pedra, assim, eles ficam numa posição que eles conseguem que a água passe por dentro das guelras dele, então eles ficam parados, eu olhava, respeitava, né, mas não tinha medo nenhum. E acho que isso foi uma das coisas que me levou a ir velejar tão longe, com certeza. E assim, até acho assim, por um lado, eu acho que tive uma sorte danada de ter sido atacado da forma que eu fui atacado. Porque então, assim, só para te falar do ataque em si, era um dia comum, eu estava em Búzios, Tá. que é chamada Terra dos Ventos, né, pelos velejadores, porque é um lugar que venta muito, muito no litoral do estado do Rio de Janeiro. né, é um lugar do Brasil e do mundo, no estado do Rio, né, norte do estado, perto de Cabo Frio, ali, Arraial do Cabo. É uma península, né? Então tem uma condição geográfica que favorece a ventar. E então assim, e meus pais têm casa lá há mais de 35 anos. Então cresci nessa casa de frente para o mar e de frente para o vento, eu queria dizer, na verdade, né? Na cara do vento. Então foi natural para mim, para meu irmão, meus primos, todo mundo veleja. Então já tinha tudo isso, assim, a família inteira velejadora, a família inteira mergulhadora, a família inteira contando história de tubarão, aquilo ali né, no imaginário da gente criança. Quando eu fiquei mais assim, na juventude, tudo que eu queria, eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi trancar a faculdade e ir embora para o meio do Oceano Pacífico para ver tubarão. Não era só para ver tubarão, era pegar onda, mas mergulhar com tubarão, tudo junto. Então, voltando dessa viagem, né, como eu estava dizendo, eu estava muito confiante, né? Tinha passado por experiências incríveis. Voltei para casa, né, onde você se sente mais seguro, onde você se sente mais confortável. Na porta da minha casa era o ponto do velejo de windsurf. Esse dia era um dia clássico, como você disse, véspera de feriado de Tiradentes. Um dia clássico, praia cheia de gente, né? Amigos, eu voltando de viagem. Então estava assim aquele clima de festa, né, para mim. E engraçado, porque eu nunca vou esquecer, assim, nesse dia eu acordei e falei assim, cara, eu vou acordar e vou dar um bordo. Um bordo é uma ida e volta, assim, que a gente chama, né? Quando você vai numa direção e volta. Falei, vou dar um bordo, mas eu vou dar um bordo muito longo. Eu já estava assim, eu era conhecido por velejar muito longe. Eu só velejava no meio do oceano. Mas nesse dia em particular, eu falei assim, cara, quer saber? Hoje eu vou dar uma velejada até o meio do oceano e vou passar o resto do dia na beirada da praia. Tava com uma prancha nova, eu falei, vou ficar testando a prancha na beirada. Tava cheio de amigos, falei, vou ficar aqui mais na social do que velejando, pensei assim. Mas foi bem nesse primeiro bordo que o tubarão me atacou. Então, o tubarão me atacou, na verdade, assim, eu acordei, tomei café, dia comum, não tive nenhum, assim, pressentimento de que fosse acontecer alguma coisa. 0, 0, 0. Assim, às vezes as pessoas perguntam, ou em outras ocasiões falam, tive um pressentimento que aconteceu alguma coisa. Eu não tive nada. Para mim era um dia comum, como qualquer outro, estava amarradão, feliz. Pensei assim, vou dar um velejadão muito distante e depois fico na beira da praia. Chamei um amigo que estava na praia, falei, aí, vamos. Era um amigo que velejava comigo desde a infância toda, desde criança, e que não gostava tanto de velejar longe da praia. E eu estava assim no processo chato, eu diria, de ficar, vamos, forçando o cara a ficar longe da praia comigo. Então falei, vamos lá, Luiz, vamos dar um bordo até onde perder de vista, vamos embora. Aí ele foi comigo nesse dia. Nós fomos indo, em frente à praia, tem assim, distante já, tem 2 ilhas. Chegando perto dessas ilhas, o vento ficou um pouco fraco para ele, ele estava com equipamento um pouco diferente, e voltou. Então eu continuei sozinho. Ultrapassei as ilhas. Quando eu já estava lá longe, muito distante, assim, uma distância que da praia nem dá para me ver mais, foi a hora de voltar. Falei, vou voltar, né?
é uma coincidência, né? Porque assim, o tubarão estava me seguindo, né? Lógico que eu não tinha a menor ideia disso. Isso depois eu fui saber porque um biólogo, Otto Bismarck, um grande professor, biólogo, uma fera, conhece tudo de tubarão, estudou o meu ataque. Eu acho isso muito legal porque eu sei todos os detalhes do meu tubarão. Eu chamo de meu tubarão, mas é uma maneira de falar só. Mas assim, então esse tubarão estava me seguindo, cara, inacreditável, assim, sabe? Então, assim, eu tomei umas decisões assim. Primeiro, se eu tivesse continuado mais 300 metros, é capaz que o tubarão não tivesse mais me seguindo. Talvez ele tivesse me seguido um tempo e né, desistido de me seguir. Mas eu acho que ele começou a me seguir e eu falei, vou fazer a manobra para voltar. Então foi uma sequência, sabe, de fatores assim. Eu acho que esse dia foi um dia muito especial na minha vida por essa sequência que acaba, eu diria assim, acaba no hospital, sabe? Quando o médico começa a me costurar, porque foi uma sequência de coincidências, vamos dizer assim, né? Quando você falou da coincidência no início da nossa conversa, de você ter entrado em contato comigo logo próximo à data, né? Junto da data ali na Tiradentes, eu não acho que é à toa, sabe? Esses sinais são bons. Diga lá. Não, então, aí você foi fazer a manobra para voltar, como é que foi? Porque antes você cai um pouco, você fica na água. Porque eu li um trecho aqui, que eu acho, não sei se foi no dia ou se é naquele momento, que aí você fala de pressentimento. Que você diz o seguinte, ó, ao meu redor, só água. Estava completamente isolado e boiando no meio do oceano. Sentia como se fosse o primeiro humano a estar ali, mas não me sentia sozinho. Parecia que estava sendo observado. Nunca tinha sentido aquela sensação. Parecia estar invadindo um terreno que não era meu. Isso o que é? Uma sensação depois ou foi naquele dia? Porque isso me chama a atenção. Parece que tem um negócio aí que você se acionou alguma coisa, né, num campo. Então, eu acho assim, isso foi no dia anterior. Eu tinha estreado, eu estreiei a prancha era nova, 0, e eu estreiei nesse dia, e nesse dia eu velejei mais longe ainda. E aí, uma hora eu estava assim no meio do oceano e caí na água para dar uma relaxada e senti uma presença. Falei, cara, tem alguma coisa me observando aqui. E pulei fora. No dia anterior, talvez você tenha acessado o próprio campo do dia seguinte, né? Eu acho que tá tudo conectado, assim, sabe? Olha que coisa, cara. Me chamou muita atenção esse trecho. Não, com certeza. Foi até bom você ter falado, porque assim, eu estava pensando aqui no dia do ataque, mas no dia anterior teve esse lance, que é muito forte na minha memória, de eu estar na água e sentir assim, como se tivesse alguma coisa me observando assim, por trás, assim, sabe? Eu falar, opa, vou sair daqui, né? Mas como eu mesmo escrevo no livro, eu falo assim, mas eu precisaria muito mais do que isso para me alertar de verdade com o que eu estava fazendo. Na verdade, eu acho que o tubarão serviu para algumas coisas diferentes na minha vida, mas uma delas foi de saber assim, qual é o nosso limite? Até onde a gente é dono do mundo, ou a gente é só parte do mundo, sabe? Eu estava num momento assim de transição, de achar assim, o mar é meu, sabe? Eu chamava o mar de meu. Eu até chamo o tubarão de meu aqui. Mas... Você fala muito de que você está muito confiante, como você disse, né? E acho que na parte final do livro você fala um pouco sobre isso, né? Da gente ter um respeito, né? Pelo lugar, né? De ser uma coisa integral. Depois tem até um outro trecho que eu separei aqui, mas só para não perder o fio. Como é que foi? A hora que você vira, ele te ataca e se afunda. Narra isso dentro do que é possível você narrar. Claro. Cara. Como é que foi aquele processo? Porque aí tem a volta, né? Que acho que isso que me chamou muita atenção. Sim, a volta... Não, vou te contar, então, o momento do ataque foi o seguinte. Eu estava indo para fora, né, me afastando da costa, e precisava fazer uma manobra de 180 graus para voltar para a costa, para a praia, né? Então eu falei assim, tá na hora, vou fazer. Escolhi uma onda e meio que surfei a onda me empurrou junto. Quando eu acabei a onda, eu troquei a vela de lado e fiquei apontando para a praia, muito distante, mas já apontando para a terra, e fiquei sem vento. A onda que me empurrou criou uma parede. Então eu fiquei a gente chama uma sombra da onda, um buraco de vento. Aí eu fiquei ali, comecei a afundar, falei assim, quer saber? Vou entrar na água rapidinho, a prancha boia e eu levanto. Então, isso é um outro fator que eu penso assim na minha vida. Eu falo, cara, como o tubarão estava dominando a situação? Porque era um tubarão de 5 metros. Caramba. Ele estava
No livro está 4 metros, mas depois que eu lancei o livro, eu conversei várias vezes com o biólogo, e ele falou, João, o teu ataque... Vou fazer um parênteses, tá, né, na nossa conversa aqui, só para falar desse fato. Claro. Ele falou assim, João, o teu ataque, ele é estudado muito pelos meus alunos de pós-graduação. Então, já estudou, o ataque que eu sofri foi estudado por professores e alunos 300 mil vezes. Então, dentro desses reestudos, ele foi mudando. E ele falou, João, hoje eu já sei, o tubarão que te atacou era maior do que a gente botou, do que eu tinha dito anteriormente. Então, na verdade, tinha um tubarão de 5 metros, que é um bicho enorme, gigante, embaixo de mim, na minha cola, e eu resolvi simplesmente falar assim, opa, vou mergulhar em cima dele. Literalmente, eu optei por cair em cima do tubarão. Não cair em cima do tubarão, mas por entrar na água, estando na mira de um tubarão. Então, foi assim, quando eu entrei na água, segurando com a vela, né, na mão, a retranca da vela, eu entrei na água e trouxe a vela junto comigo. No exato segundo que eu entrei na água assim, para você ter uma ideia, eu saí de cima da prancha para a água e fiquei com água no peito, né? Assim, não fiquei submerso, né? E a vela em cima de mim. No que eu entrei na água, eu senti uma batida imediata na minha perna. Pum! Aí eu falei assim, caramba, eu bati em alguma coisa. Ainda não imaginava o que estava acontecendo. A batida foi a mordida, na verdade. Mas eu não tinha a menor ideia. Eu senti uma batida e falei, bati em alguma coisa. Quando eu acabei de pensar isso, me puxou para o fundo com muita violência. Como eu nunca senti nada. Ele assim, uau, me puxou para o fundo. Quando me puxou, todas as minhas teorias foram por água abaixo e eu falei assim, tubarão, morri. Tinha certeza absoluta, 100%, de que estava sendo atacado por um tubarão. E não posso dizer que eu tinha certeza absoluta, 100%, que eu ia morrer, porque o que passou pela minha cabeça foi, bati em alguma coisa, tubarão, morri. Foram essas... E assim, quando eu acabei de pensar tubarão, morri, segundos depois, eu já estava debaixo d'água, totalmente debaixo d'água, esticado assim, com os braços segurando ainda na retranca e a vela na superfície do mar, e eu debaixo d'água, completamente debaixo d'água, e nada mais me puxando. Eu não acreditei, eu falei assim, uau, não tem mais nada me puxando, é a minha chance. Né? Eu falei assim, não tem mais nada, eu já sabia que era um tubarão. Tinha certeza. Isso é uma coisa que eu tinha certeza absoluta, e depois do ataque, antes eu já tinha bastante conhecimento, mas depois muito mais, assim, 98% das vítimas de ataque de tubarão sabem que estão sendo atacadas por um tubarão, sabe? Então, assim, eu tinha certeza que era um tubarão que estava me atacando. Mas quando eu fui esticado debaixo d'água, pensei assim, tubarão, morri, ele já não estava mais me puxando. E aí eu falei assim, caramba, minha chance. Voltei para a superfície. É um movimento muito fácil de se fazer no windsurf, quem veleja windsurf, velejar a vida inteira, é um movimento que você faz e imediatamente a tua vela descola da água, o vento entra e te puxa para fora da água, te ajuda, então a vela vira uma espécie de apoio para você. Então, já fui para fora da água. No que eu saí de debaixo da água e olhei assim na superfície em volta de mim, foi cena de cinema. Já veio assim uma mancha vermelha e ficou todo vermelho o mar. E aí, eu vou te falar, Patrick, foi o momento mais desesperador que eu vivi na minha vida, né, provavelmente, e assim foi o mais desesperador de todo esse episódio, porque nessa hora eu vi assim, um continente muito distante, eu estava dentro de uma poça de sangue, e eu pensei assim, cara, se eu não conseguir velejar, eu vou morrer e a morte vai ser terrível. Eu tive muito medo nesse momento da morte que eu ia ter, e aí logo em seguida veio um sentimento assim, cara, eu não posso morrer. Eu falei assim, eu não posso morrer. Eu pensei assim na época, eu sou muito novo, eu tinha 22 anos, falei, eu tenho tanta coisa que eu quero fazer, e tudo aquilo que eu ainda não fiz, e tudo aquilo que eu imaginava, eu não posso morrer. Aí eu comecei assim, não, né, na minha cabeça, assim, não, eu não vou morrer, eu não posso morrer, eu não posso morrer, eu não posso morrer. Eu botei a perna que não tinha sido atacada de cima da prancha, dei um tranco na vela, e a vela me puxou para fora d'água, que é comum no windsurf, chama water start, é quando o vento levanta, a força do vento te puxa junto com a vela para fora d'água. Quando a vela me puxou para fora d'água, eu botei o trapézio, que é um gancho assim que a gente usa na cintura, e comecei a velejar. Eu falei assim, pô, entendi tudo. Estou sonhando. Estou dormindo e preciso acordar. Deve ser aqueles sonhos que se você morrer no sonho, você morre. Sabe? Tem essa lenda, não tem? Eu pensei nisso. Nossa, cara, eu falei, cara, preciso acordar. E velejei durante, sei lá, 40 segundos, arregalando os olhos, mas assim, com a certeza. Quando eu consegui velejar, o que veio para mim foi assim,
agora eu entendi tudo, estou sonhando e preciso acordar. Então, assim, eu acho que eu realmente, no momento, em algum momento aí de todo esse episódio, eu estava num transe já, sabe? Eu estava assim, eu sou uma pessoa de muita fé, e não sou não de religião, tá? De fé. E assim, então assim, vamos dizer assim, Deus me ajudou, sabe? Não era a minha hora. Eu acho até que assim, eu fiquei com uma autopiedade tão grande dentro d'água de falar assim, cara, eu não posso morrer, sabe? Eu não posso morrer, eu não posso morrer. Eu acho que assim, a gente, sabe aquela você faz a tua sorte, você faz a sua chance. Eu acho que eu tive um pouco de uma mistura de desespero e vontade de viver e não aceitação da morte que me fizeram voltar para a prancha. Aí eu falei assim, cara, eu pensei assim, quando eu comecei a velejar, que eu estava sonhando, e aí a ficha caiu que eu não estava sonhando, desse momento em diante eu já tinha certeza que eu ia sobreviver. Eu já tinha assim, eu comecei a pensar assim, comecei a velejar, olhar os ferimentos e pensar assim, cara, eu vou sobreviver. Desse momento em diante eu não pensei mais em morte, eu não tive mais medo, só pensava assim, eu vou sobreviver e eu vou contar para todo mundo. Vai ser uma história incrível, porque voltando à minha família, como eu era de uma família de pescador, né? Pescador é famoso por contar história, né? Então eu cresci nesse ambiente de história, né? E assim, eu tinha alguns familiares e amigos, eram grandes pescadores com histórias incríveis. Então eu falei assim, cara, agora eu vou ter a história mais incrível de todas, né? Agora, assim, quando eu for lá para a sala lá na sala lá de casa, que tiver todo mundo reunido contando história, vai ter a minha vez, sabe, de contar a minha história. Então, assim, eu voltei para a prancha e comecei a velejar. A ficha que eu não estava sonhando, que era a realidade. Caiu a ficha que eu tinha sido atacado por um tubarão e veio um sentimento, no meio disso tudo, de orgulho. Eu já pensei muito nisso para achar a palavra desse sentimento, tá? Mas eu acho que a palavra que melhor descreve era orgulho, de falar assim, cara, você olhar para sua perna com uma mordida gigante, você velejando, né? O windsurf veleja da velocidade de uma lancha. Então, assim, eu tinha certeza que eu ia conseguir, sabe? Eu tinha certeza, eu vou conseguir. Então veio um orgulho, veio uma mistura de sentimentos, né? E o orgulho que eu mais identifico, e não tinha dor. Então, assim, eu acho que... Você estava muito na anestesia, né? Tudo muito rápido, sangue quente, né? Foi na sua perna direita ou esquerda? Na esquerda. Na esquerda, né? Na perna esquerda. Não, quando o tubarão atacou e soltou, que eu voltei para a superfície e tava essa poça de sangue, uma coisa eu sabia. Eu falei assim, se eu não conseguir velejar, a morte é certa. Porque assim, não existia... Hemorragia, né? Hemorragia total. Exato, ali, exato. Não, e não existia ninguém por perto, porque eu estava no meio do oceano, você estava sozinho. 25 quilômetros, 25, só para quem está nos ouvindo, 25 quilômetros mar adentro, né? Quer dizer, é muito longe. Não, eu estava muito distante e ninguém ia lá. Não era que assim, mas as pessoas iam lá. Não iam. Era uma brincadeira, né? Que eu fazia e que aprendi que não era para fazer, lógico. Nunca mais fiz na minha vida. Mas era assim, às vezes, por isso que eu até acho que assim, foi uma sorte como eu fui atacado, porque já tiveram vezes de eu estar mais distante ainda, largar o meu windsurf no meio do mar e nadar para distante dele, não super distante, assim, a 2 metros dele, e ficar boiando no meio do oceano. Uau. Quando eu penso nisso hoje em dia, eu penso assim, imagina se o tubarão me pega numa hora dessa. Porque como ele me atacou e eu estava na posição do velejo, também teve isso, assim, eu não precisei nadar, eu não precisei me movimentar. Foi tipo assim, uma sequência de movimentos que o tubarão seguiu os movimentos, me puxou, me soltou, do mesmo jeito eu já subi na prancha e comecei a velejar. Então foi muito sincronizado, assim, foi tudo muito no limite para minha sobrevivência, né? Então eu acho que por isso que eu falo assim, que ainda bem que eu fui atacado nesse momento, porque eu acredito que se eu continuasse na evolução que eu estava indo, eu ia acabar me colocando em situações mais piores, assim, que eu não ia sobreviver. Eu acho que a minha foi no limite total da sobrevivência. Ô, João, e é interessante, né, no livro, cara, que depois eu quero avançar um pouco depois, mas antes ainda você narrando como é que foi o dia, 40 minutos, aí você consegue chegar numa praia, né? E aí... Não, então aí... exato. Esse é um trecho interessante também do casal que te ajuda. Narra esse trecho, porque esse eu achei interessante. Depois a gente descobriu que esse... Vai, narra aí, acho que depois a gente avança.
Não, então, aí quando eu comecei a velejar, passou tudo isso que eu contei pela minha cabeça, e aí tinha uma ilha, eu tentei chegar nessa ilha, porque tinha um hotel. Eu sabia só uma coisa: eu preciso sair do mar o mais rápido possível. Eu não posso apagar no mar. Como você falou, hemorragia, eu a qualquer momento vou apagar, não posso apagar no mar, então eu tenho que sair do mar o mais rápido possível. O lugar mais próximo com alguém era esse hotel. Eu não consegui ir no hotel, características do vento, contornei o hotel e acabei na praia. Só que como ventava muito, a praia estava totalmente vazia. E aí, quando eu cheguei assim, chegando perto da praia, eu vi um casal, vi do meio do mar, assim, né, através da vela. A vela tem um pedaço nela, chama uma janela, que é transparente. Eu vi esse casal. Eu falei, cara, esse casal vai me salvar. Eles estavam encostados num carro, assim, tipo, olhando o mar, sabe? Eles não estavam nem na praia, eles estavam num terreno acima da praia. Então eu mirei no casal e fui em cima. Só que chegando próximo ao casal, eu tive que ir paralelo à praia. Tinha muita onda e eu não quis cair na arrebentação. Fui paralelo e perdi o casal, assim, não fiquei na frente deles. Como eu estava velejando, eu falei assim, bom, vou chegar na areia e vou andar. Né? Então vim com a prancha, quando eu consegui encalhar na areia, encalhei a prancha na areia. Fui com a prancha até ela encalhar na areia, até ela parar de andar. Quando ela parou de andar, eu dei um passo assim, junto, sincronizado, para andar para o casal, para poder pegar socorro. Quando eu dei esse passo, foi um momento bastante difícil, porque eu dei o passo e caí no chão. Não entendi. Fiquei em pé e dei um passo e caí no chão. E repeti esse movimento 3 vezes. Na terceira caída no chão, na quarta, na verdade, a quarta vez que eu caí no chão, eu olhei para o lado, eu estava do lado do meu windsurf. Eu não tinha avançado nem 1 metro ainda. E aí eu falei, poxa, não consigo andar. Quando eu ficava em pé e dava um passo, simplesmente a minha perna esquerda dobrava involuntariamente. Como eu nunca tinha tido isso na vida, eu dava o passo como a gente sempre dá um passo. Então, você dá um passo, você dá o outro. Quando você dava o outro, a perna dobrava, tuft, e eu caía no chão de maduro. Pum! Então, eu falei, caramba, não consigo andar. Aí pensei, pô, eu não vou morrer aqui. Aí veio aquela coisa, eu não vou morrer na praia. Até veio o ditado, sabe? Nadou e morreu na praia. Aí eu saí engateando, assim, contornando meu windsurf. Aí fiquei em pé, aí dei os 3 pulos com uma perna só, caí no chão, aí fui engateando, 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 fui me arrastando, engateando e pensando assim, tô apagando. Eu comecei a sentir que estava indo apagar. Aí consegui ficar em frente ao casal. O casal ainda não tinha me visto. E aí eu fiquei em pé mais uma vez e dei um berro com os braços para cima. Quando eu fiz assim com os braços para cima, tudo começou a piscar, umas coisinhas prateadas na minha visão, assim. E eu pensei, já era, tô indo. E aí o casal viu e veio correndo me salvar. Veio correndo me socorrer. Aí quando eles chegaram juntos, me abraçaram, né? A moça do casal falou assim, olha, fica calma, que eu sou farmacêutica e tô vendo que não pegou sua femoral. Uau. E aí eu fiquei, e isso fez uau para mim também, porque foi uma frase que eu nunca mais esqueci, foi uma frase técnica. Foi uma frase que eu pensei assim, ela sabe do que está falando, sabe? Eu falei assim, essa pessoa sabe o que está falando. Então foi tipo um alívio. E aí, ao mesmo tempo, eu pensei assim, eu pensei assim, isso tá coisas que passaram, né? Eu falei assim, cara, se eu apagar e for morrer na mão de qualquer pessoa, é arriscado essas pessoas, não o casal, mas qualquer pessoa me abandonar, porque ninguém quer sair com uma pessoa morta. Pensei nisso, falei, pô, a pessoa, então eu ficava falando o número da minha casa só, ininterruptamente, o número da minha casa em Búzios. Porque eu falei, se pelo menos me abandonarem, que liguem para minha casa, né? Mas não, lógico, não me abandonaram, me abraçaram, me botaram no carro. Nessa hora eu apaguei. Tem mais uma pessoa que me ajudou. Aí eu voltei, eu apaguei e voltei. Eu odeio apagar, sabe? Eu sou uma pessoa que luta para estar sempre consciente em qualquer momento, né? Então, assim, eu estava lutando muito para não apagar. Então, assim, eu apaguei e voltei. No que eu voltei, me botaram no banco de trás do carro. Eu me lembro de eu saindo, assim, sendo carregado e vendo uma poça de sangue, assim, no tapete do carona. Aí eles me jogaram deitados atrás do carro e eu comecei a dar as direções para a casa de um amigo, que era ali próxima, poucos quilômetros, que tinha um avião, porque eu no mar, olhando a minha perna, pensei assim, cara, vou para a casa do meu amigo, pego o avião dele e vou para o Rio, para o hospital. Isso eu pensei, né? Foi minha estratégia no mar, né? Porque eu olhava a perna, Patrick, para você ter uma ideia, a panturrilha são 3 músculos, 2 tinham cortado 90% e estavam pendurados para fora. Então, assim, se eu olhava minha panturrilha, um amigo que foi no hospital, eu tomando os pontos, né, no hospital em Búzios, o hospital lotou, os velejadores todos da praia foram para o hospital. Um amigo que entrou na sala de cirurgia falou assim, João, parecia que você tinha pisado numa mina, parecia que tua perna tinha explodido, sabe? Então, assim, dentro desse cenário, né,
eu pensei em pegar um avião. Mas então esse casal veio e esse casal tem uma história bem interessante. Porque... Eles te levaram na casa desse seu amigo, né? Depois eles foram embora, eles me deram a direção, eu dei a direção para casa desse amigo, eles me largaram lá, eu nem dei tchau, porque quando eu entrei com esse carro antigo na casa do meu amigo, eu era uma pessoa bem de vida, tal, então ficou meio assustado, né? Normal. E tinha segurança, eu até pensei assim, cara, só falta a gente chegar na porta, tá tudo fechado, mas por sorte estava tudo aberto, a gente entrou. E aí ele me viu no carro e já veio correndo. No que ele me viu deitado, cheio de sangue, já botou uma caminhonete parada ao lado, um caseiro já chegou, o Marcos, que é meu amigo até hoje, me jogaram no porta-malas da caminhonete, eu estava quase apagando de novo, me deram um copo de mate. Nunca vou esquecer, eu dei um gole assim num copo de mate, eu senti assim minha energia voltando. Porque na praia, só voltando a esse momento que eu fui me arrastando na areia, eu não conseguia respirar. A impressão que eu tinha é que minha garganta ia fechar, a minha boca estava seca, assim, sabe? Então, assim, cada puxada de ar era um esforço, sabe? Então, assim, eu fui muito concentrado na praia. Esse momento da praia, de pedir ajuda toda, eu fui muito concentrado, assim, concentração total em cada movimento para conseguir cumprir aquele ritualzinho ali para não morrer na praia, sabe? Eu estava com muito... Eu não tinha medo de morrer mais, mas eu tinha, assim, consciência de tudo que eu tinha que fazer para não morrer em nenhuma das etapas seguintes, né? Então, assim, aí eles conseguiram me levar até a casa desse amigo, que me jogou na caminhonete e já me levou direto para o hospital em Búzios. Até o avião dele nem estava em Búzios, né? Esse detalhe eu fui saber depois, lógico. Ele me levou direto para esse hospital em Búzios. Quando eu cheguei no hospital, já fui de maca, e aí nunca vou esquecer, assim, eu sendo levado no ar e entrando no hospital e vendo um médico, assim, de branco. E aí eu pensando assim, cara, consegui. Quando eu vi o médico, eu falei assim, uau, não é meu dia. Não foi. Consegui. E aí o médico olhou e falou assim, não existe remoção. Realmente, uma das lições que eu tirei desse dia, que eu tiro para a vida, é que, assim, a vida tem a sequência de coisas, sabe? Tem dias que são dias que você foi escolhido, onde a sequência de coisas está ao seu favor, sabe? De acontecimentos. E nesse dia estava tudo a meu favor. Tudo a meu favor. E o encontro com o tubarão, para mim, hoje em dia, é a prova máxima de que eu estava no lugar certo na hora certa, sabe? Ô, João, cara, aí depois, claro, teve um processo. Até é legal depois, quem se interessar, vai ler o livro, porque é um relato assim, é um trailer, assim, é muito interessante a forma como você vai descrevendo nos seus capítulos, né? Não é uma coisa sequencial, mas é muito interessante a forma como você escolheu escrever o livro, né? Então, algumas histórias a gente vai deixar para quem quiser. Obrigado, que bom. Depois ler. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que aí a gente pode agora entrar nos ensinamentos, né, de tudo isso, porque são 25 anos, né? Boa, você morou na Polinésia, depois você foi para a Polinésia. Quero ouvir um pouco também como é que foi morar lá na Polinésia, na Fazenda de Pérolas, enfim. Mas acho que só para a gente fechar esse episódio, esse casal que praticamente te salvou ali, né? Na hora que você chegou na praia, não tinha ninguém. Me salvou, me salvou. E você descreve no livro que depois você nunca mais viu esse casal, né? E você procurou tantas histórias e nunca mais viu, e você relata isso no livro, né? E aí eu acho muito interessante na parte que você fala assim, olha, tem horas que eu até duvido se eles existiram de fato, né? E aí, pô, eu sou um cara místico, porque já me veio abriu um monte de janelas, eu falei, nossa, isso tá, sei lá quem salvou, né, cara? Mas aí depois você me mandou uma mensagem, quando eu tinha te narrado isso, você mandou uma mensagem que, graças ao livro, esse casal foi aparecer 24 anos depois, cara. Como é que foi esse encontro? A gratidão, né, que você tem. É interessante, né, João? Como algumas pessoas passam na nossa vida, cara. Você não tem relação nenhuma com esse casal, mas naquele momento, é isso que para mim é uma das dádivas. Naquele momento, as vidas se cruzaram, eles ali ficaram 20 minutos com você, que foi o tempo de te levar ali na casa do seu amigo, foi embora, você nunca mais viu, né? É como se fosse um anjo, né, cara? Uma dessas coisas. Fala um pouco sobre isso, cara, que isso é uma das coisas mais impactou no seu livro, cara, e não sei como é que você lida com isso também. Não, muito legal, você falou anjo, né? Aí é até
Eu não sabia nem o nome deles, né? Eu não sabia quem eram, não sabia na fisionomia, nome, eu não tinha nenhum dado do casal, né? E aí milhares de teorias, né? Sobre o casal, né? E aí eu chamava de anjos também. Eu achei legal você falar anjos, porque até hoje a gente se reencontrou, ela se chama Denise, e eu escrevo do lado dela, entre parênteses, anjo, que eu tenho uma prima, Denise, então só para identificar a Denise, aí eu vou ter anjo do lado. Então o casal, eles me salvaram, eles foram, assim, nota 1 milhão, né? Ela falou essa frase na praia, e sumiram, nunca mais tiveram contato comigo. E depois disso, sempre que tinha algum ataque de tubarão importante, que saía mais na mídia, às vezes a mídia me chamava, diferentes canais de televisão. Então eu já tive, né, em alguns programas de televisão anteriormente ao livro, e eu falava assim, cara, o casal vai aparecer, e o casal nunca aparecia, né? E aí, quando surgiu a história do livro, eu pensei, com o livro, esse casal vai aparecer. Eles têm que aparecer, sabe? Porque, pô, eu vou escrever o livro, um dia eles vão aparecer por causa desse livro. E foi dito e feito, sabe? Eu até acho muito legal, porque eu acho assim, tantas mídias, né, que a gente tem hoje em dia, né? E eu escolhi o livro que acho que é a mais antiga, né, sem dúvida, né? Mas que tem uma força, eu acho, para mim, eu acho a mais forte, sabe? Eu acho que o livro, você falou assim, João, o teu livro estava aqui, aí uma hora eu olhei para ele e me deu. E ele me fisgou, né? A Fisgou, isca te fisgou, O né? nome, Ele te aliás, fisgou. eu não citei o nome, o livro chama A Isca, mas enfim, continua. Ele me fisgou Então, mesmo. ele te fisgou, né? Então, eu acho que o livro tem essa força, sabe? Eu escolhi fazer o livro também por isso, sabe? Eu falei, eu quero deixar essa história. Muitos anos tinham se passado a hora que eu decidi fazer o livro. E aí o casal, então, soube do livro. Quando eles souberam do livro, eles falaram assim, poxa, se ele escrever um livro, isso é importante para ele. Então, olha como é que o mundo é. Eles eram o casal mais importante da minha vida, junto com os meus pais, pô, porque meus pais me conceberam, mas eles me salvaram. Então, assim, né? Foi um renascimento, né? Que aniversário, né? Então, assim, e esse casal foi o casal fundamental, sabe? Sem eles, eu até brinco que quando eu os avistei do mar, eu já tinha virado o tubarão, né? Porque tem alguns estados lá no Pantanal, quando você é atacado por onça, você vira resto de onça. Você é atacado por cobra, picado de cobra, resto de cobra. Então eu já tinha me considerado resto de tubarão, eu era um tubarão ali. Então eu até brinco que quando eu avistei o casal do mar, eu fiz igual o tubarão quando me avistou. Porque o tubarão, na verdade, foi me atacar para sobrevivência dele, né? Para se alimentar. O tubarão não foi me atacar por nada além disso. E, assim, hoje, o que eu conheço de tubarão e tudo mais, para ele ter se arriscado me atacando, esse tubarão estava faminto, porque foi um risco grande para ele também. Então, assim, de forma diferente, quando eu avistei o casal e mirei no casal e não soltei mais os olhos do casal, eu já era o tubarão que estava atrás de mim e era eu atrás do casal para também garantir minha sobrevivência, sabe? Então, esse casal tem um papel fundamental na minha vida. Quando eles voltaram, sabe, Patrick? O dia que eles voltaram foi emocionante, porque olha como essas coincidências são. Eu quase não olhava direct, tá? Então, tinha lá umas bolinhas no meu direct já há algum tempo e eu não tinha aberto. Então, eles me mandaram uma mensagem no direct na segunda. Uma quinta-feira à noite, eu cheguei em casa e eu olhei aquelas bolinhas e fui abrir. Quando eu abri, estava lá a mensagem. Poxa, me chamo Denise e fui eu que te salvei. Eu vi que você lançou um livro. E aí eu fiquei descrédulo. Eu estava sozinho na sala, era meia-noite. Eu li a mensagem, eu acho que umas 15 vezes. Eu demorei, assim, uma meia hora em estado de choque, sentado, lendo a mensagem. E imediatamente, já no direct mesmo, mandei uma mensagem para ela. E ela estava online, por acaso. E aí ele mesmo já começamos a conversar, né? E foi, poxa, muito emocionante. Foi para mim assim, e para todo mundo que está, assim, minha família, meus familiares e amigos, né? Todo mundo falava desse casal, às vezes até mais do que do tubarão, sabe? Então, assim, eu falei assim, cara, a galera, eu pensava assim, ninguém vai acreditar que eu achei o casal, vai ser um momento de emoção para todo mundo, sabe? Então foi muito legal ter reencontrado eles. A gente tem contato, que você tinha perguntado antes, né? Eu fico em contato bastante, Donizete se chamam Donizete e Denise. Eles acabaram se divorciando, né? Hoje não são mais um casal,
mas eu brinco com eles que eu chamo de casal, porque eu chamei durante 25 anos de casal, agora para mim virou casal. Então a gente teve contato, eu tive contato com eles por telefone, por mensagem, eu falo com a Denise toda semana, a gente troca muita ideia, sabe? E ela me falou assim que foi um dos momentos mais importantes na vida deles. Engraçado, né? Na minha vida, sem dúvida, tá entre os momentos mais importantes da minha vida, né? Mas para eles também foi muito importante, né? Então, assim, nada é à toa, sabe? Ela falou para mim que até hoje ela sempre, tanto que ela via ao Rio várias vezes, mas não me procurava, achando que para mim não tinha sido importante. Olha como é que são as coisas. E ela só tomou coragem quando ela falou: se ele escreveu um livro é porque foi importante para ele. Então, essas coisas. Ô, João, é legal nisso que você falou, né? Nada é à toa, né? Eu tenho isso para mim, isso é muito certo, como 2 mais 2 são 4. Nada é à toa, ninguém, nada, não tem nada desconecto, cara. Sabe, tem uma. Eu costumo dizer que tem uma teia que nos conduz, né? Cada um entenda da maneira que quiser, quem é místico entenda da maneira que quiser, quem dentro da própria física, né? Essa teoria do campo que a física quântica estuda tanto, na qual eu acredito que tem um campo, né? Que nos conecta de outra maneira, mas isso é a minha crença, cada um veja e enxerga da maneira que quiser. Mas é interessante, né? Quando você fala que nada é à toa, de alguma maneira você está acessando essas sutilezas da vida, né? Eu acho que é entender, né, que tudo tem um sentido, porque eu imagino que isso mudou completamente sua vida também, né? Fala um pouco dessa. Você falou muito da sua fé, muito interessante. Tem um capítulo que você fala da fé, né? Que toda vez que você entrava no mar, você fazia o sinal da cruz, pegava um pouco d'água, era uma concentração intensa naquele ato em si, né? Era como se você se conectasse mesmo, né? Uma reverência ao mar, né? Você entrar naquela imensidão, quer dizer, é nítido que você tem uma fé. Mas fala um pouco dessas sutilezas, como é que você encara o nível intuitivo? Você foi para... Depois você pode até emendar aqui, você foi para a Polinésia, né? Pô, ali tem um povo milenar, né, que navegava sem época que não existia nem bússola, era o vento, era poder intuitivo, pássaro, sabe? É lindo, cara, o movimento sutil dos povos polinésios, né, que nos ensinaram tanto. Então, eu queria te ouvir um pouquinho como é que você lida com essas sutilezas, né, a partir desse seu relato do casal, e emenda um pouquinho do que você viu lá na Polinésia, cara. Então, eu acho assim, isso que você falou, eu presto muita atenção em sinais, eu acho que as coisas não são à toa, eu acho que realmente existe uma energia que circula, né? Que pode ser positiva ou negativa, sabe? Claro. Eu até, assim, quando era jovem, era viciado em Bob Marley, né? Sou até hoje, mas assim, teve um momento que eu era famoso porque eu só ouvia Bob Marley. E ele sempre falava de positive vibration. E eu ouvia, mas não achava, assim, não me aprofundava nas palavras, tá? Mas hoje em dia eu acho assim que tá tudo conectado, sabe? Eu acho assim que um sorriso é aquele poeta, gentileza gera gentileza, sabe? Eu acho que é total isso, sabe? Eu acho que assim um sorriso vale mais que 1000 palavras. Eu acho que os sinais são fundamentais, sinais que são dados, pô. Talvez no dia anterior ao meu ataque eu tinha tido um sinal, mas eu não tenha dado a atenção necessária. Por outro lado, eu acho assim que, no meu caso do ataque, o ataque de tubarão que eu sofri foi muito importante para mim, sabe? Foi um divisor de águas na minha vida, porque primeiro me botou em contato de uma forma com um animal que eu amava, com um oceano que eu amo tanto, que faz parte da minha vida, me fez assim, me sentir parte ainda mais forte desse ambiente, tá? Então eu acho que esses sinais são fundamentais, acho que eles acontecem diariamente, né? Assim, até o fato da gente estar conversando, né? Foi através da Luísa, né? Que é amiga em comum. Luísa Perim. Mas Já assim, passou aqui no que passou, né? Então ela também tem um lado muito ligado à Polinésia, né? Ela faz as canoas havaianas aqui no Rio e tudo mais. Então acho que tem esse lado intuitivo, sim, que a gente tem e que a gente tem que prestar muita atenção. Eu acho que cada um também, eu acho que os sinais e essas energias que a gente não sei se a palavra é recolhe, mas que a gente colhe no nosso entorno, vem muito do que a gente passa, do que sai da gente, sabe? Eu costumo dizer que, poxa,
até para meus filhos, eu falo, olha, quando você está negativo, você trata uma pessoa mal, você vai receber negatividade. E você recebe o que você dá. Então, não adianta você chegar falando com alguém errado. Então, trate todo mundo bem. Trate o mundo bem, que você vai ser bem tratado. E não é tratar o mundo bem para ser bem tratado. É tratar o mundo bem porque, mesmo que você trate bem e não se sinta bem tratado, você vai se sentir bem, porque é o que você faz, sabe? Eu, assim, com essa história da isca, só fazendo parênteses, eu sempre tive o sonho de transformar isso também numa coisa de mudança de hábito, né? E eu, como sou muito ligado ao oceano, lido muito com plástico, né? Estou no mar, está sempre lotado de plástico, então acho assim, é um pequeno exemplo assim de modus operandi, sabe? Vai num lugar assim, te entrega, várias vezes eu vou comprar pão, a pessoa me entrega a sacola plástica, né? Bota o pão no papel e depois bota no plástico. Aí eu falo, não, plástico não. A pessoa te olha tipo assim, como assim? Aí eu falo, não, menos plástico para o mundo. Cara, eu vejo na hora que aquela atendente ali cria nela, eu vejo no olhar da pessoa assim, tipo, é verdade. Eu sinto que eu deixo uma micro semente naquela pessoa assim de que, pô, é verdade. Para que tanto plástico? Sabe? Então acho que isso vai se multiplicando, sabe? Tem aquela coisa de agir, né, localmente e pensar globalmente também, né? Acho que isso também, né? E seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Se você é isso, né? Acho que esse é o Perfeito. conceito, né? Acho que a gente está sempre buscando fora, resolver grandes coisas. Faça você, é o que você falou, cara, muito bonito. Né? Dê um sorriso, independente se você vai receber ou não, mas faça a sua parte, né? Faça você a ação que você quer ver. Então, acho que isso é lindo. Aliás, dentro disso, o João, cara, tem uma parte aqui no final que eu acho que no teu livro que espelha um pouco, porque essa é um pouco a minha visão hoje também, né? Tudo para mim, que eu estou falando de seja a mudança que você quer ver no mundo, eu acho que tudo é um olhar meio sistêmico, cara. A gente tem que sair desse mundo e ampliar um pouco o olhar, né? Entender de uma forma mais sistêmica o mundo. E tem um parágrafo aqui que eu até grifei, que é para te ouvir, que é o oceano, para a gente entender essa mensagem, que eu acho muito legal, a forma como você concluiu o livro. Você diz o seguinte: por estarem no topo da cadeia alimentar, os tubarões têm um papel fundamental no equilíbrio dos oceanos. Um exemplo do que pode acontecer caso esses animais sejam extintos aconteceu na Tasmânia, onde a pesca excessiva de tubarões acabou por multiplicar a população de uma de suas presas, os polvos. Já a presença abundante dos polvos, já que eles não sofreram ataques dos tubarões, né, por sua vez, praticamente exterminou a lagosta, um dos alimentos preferidos desses moluscos, prejudicando muito a economia local. Esse é apenas um exemplo do que pode acontecer quando se interfere no frágil equilíbrio da natureza. O que fica de mensagem nesse seu parágrafo, nesse teu livro? Que é isso, né, cara? Tudo a gente você dependeu do casal para te ajudar, você depende dos seus pais, dos seus amigos, tudo é interligado, cara. A gente não está sozinho. E mesmo ali dentro de um sistema que se retroalimenta ali, né? O tubarão que caça o polvo, que caça a lagosta, quer dizer, você entende? Tá tudo perfeito, né, cara? Tudo tem um sentido maior, né? O nada é à toa, como você falou antes, né? Acho que isso é interessante para a gente refletir sobre a vida, né, cara? O que você fala sobre isso do mar, cara? Achei muito bonito isso que você falou. Não, com certeza, né? Eu vejo hoje em dia assim. Você falou uma coisa da visão de fora, né? Eu tenho esse costume de fazer esse exercício, de pensar assim, que não é só. Muitas pessoas pensam assim, que é assim, literalmente a gente está nessa nave, que é o planeta Terra, né? E somos todos passageiros flutuando nesse universo, né? Que é o espaço. Então, assim, nós estamos todos conectados, porque estamos todos no mesmo barco. É isso. Né? Hoje eu vi até um cartoon que era um barco assim afundando, com dois caras numa ponta que está enchendo d'água, com um balde jogando água fora, e outros dois na ponta que está para fora d'água, passando, tipo falando assim, tudo bem, é problema deles. Só que estava todo mundo no mesmo barco, na verdade. Só que a ponta de um que está afundando. Então, assim, eu acho que assim, a gente tá todo mundo conectado e está todo mundo responsável também, né? Agora eu vou te dizer, assim, todo mundo é responsável, é conectado. Nossos atos vão
as nossas atitudes vão ser cobradas lá na frente. E eu acho, assim, agora eu tenho um lado meu que eu penso assim, poxa, a sociedade tomou um rumo que a mim não agrada tanto. Porque assim, é um rumo de, assim, os ídolos, porque eu vejo, tem um filho de 18, uma filha de 17. Então eu vejo assim, os ídolos deles, né? Os ídolos deles são cantores e esportistas e tudo mais. Com rara exceção, algum desses ídolos, me desculpem, né? Mas assim, tá falando alguma coisa que é crescente. O resto tá comprando brinco de diamante. Teve um que botou um diamante na testa. Então, assim, uma baboseira e, na verdade, um desvio de atenção perigoso, porque assim, as coisas, o nosso planeta, né, tá cada vez mais lotado, está cada vez sendo mais exigido, e se a gente não mudar o rumo, eu acho que na nossa geração a gente ainda vai estar numa boa, mas daqui a 200, 300 anos, o planeta Terra vai estar numa situação seríssima se os rumos não mudarem, né? E eu acho que o rumo não é um rumo só, é o rumo do pensamento, sabe? É o rumo de como as pessoas, do qual é o objetivo que as pessoas têm. Eu acho que hoje em dia todo mundo ficou muito, não é todo mundo, tá? Eu falo todo mundo generalizando, mas assim, esse caminho do consumo, né, da felicidade vem através do consumo, é um caminho muito perigoso, né? E aí, voltando aos oceanos, os oceanos acabam sofrendo muito com isso, porque todo o lixo acaba no oceano, ou praticamente todo, né? E acaba que tudo isso volta para a gente, porque assim, o esgoto, o peixe consome, o plástico, os animais consomem. Então, assim, a gente acaba consumindo isso tudo de volta, né? É cíclico, né? A gente também tem essa coisa que eu acho muito interessante, né? Como todo o nosso universo é cíclico, né? Tudo volta, né? Até as pessoas voltam, tudo volta. Então, assim, é cíclico. Você jogou um plástico, um dia esse plástico vai voltar para dentro de você, nem que seja através de um, sei lá, sabe? Nem que seja na tua respiração, sabe? Mas, assim, então eu acho que a gente tem que... Eu com a isca, né? O objetivo que eu tenho com o livro... Eu estou só fazendo, assim, também um parênteses. Eu quero falar da Polinésia também com você, porque eu adoro e você Porque, perguntou, cara, mas não é... você foi 12 anos, né? 12 anos. O que você foi fazer lá? Então, o que acontece? Eu tava na Austrália e com uma passagem para Califórnia, e o avião pousou no Tahiti. Isso muito antes do tubarão me atacar. E aí eu pensei assim, vou passar. Porque o Tahiti, a Polinésia, ou ela é muito cara, ou ela é muito barata. Não tem o meio termo. Então ela acaba sendo só muito cara. Mas eu tinha 19 anos, então eu fui por muito barato. Então eu fiquei assim, o plano de uma semana virou 3 meses, e nesses 3 meses eu conheci uma menina e apresentei para uma pessoa que eu tinha conhecido lá também. E eles se casaram. E aí esse amigo, né, falou assim, porra, João, ele era canadense, ele me chamou para o casamento, eu não pude ir, porque eu estava indo para o Tahiti, o tubarão me atacou, eu estava indo pela segunda vez. Então, quando eu me recuperei do tubarão, eu já estava com esse convite para ir para lá. Então, fui para a Polinésia de novo, né? E era um lugar que eu mergulhava com os tubarões, onde eu tinha mergulhado com os tubarões não pela primeira vez, tinha mergulhado com tubarão. Na Austrália, eu tinha visto um tubarão. E na Polinésia, eu mergulhei com 400 tubarões em volta. Então, assim, foi onde eu diria assim, eu fiquei acostumado a mergulhar com tubarão. Então, eu tinha um sonho de voltar para lá. E quando o tubarão me atacou, eu não pude ir. Para você ter uma ideia, eu tomando os pontos na mesa de hospital, eu perguntei para o médico: vem cá, quando é que eu posso voltar para o mar? Foi a única coisa que eu perguntei para ele. Aí ele até falou assim: não, em uma semana você está de volta. Na verdade, eu demorei 10 meses para poder voltar. Mas, enfim, então eles me chamaram para ir para a Polinésia, de novo. Aí eu voltei, e esse amigo, ele era todo místico. Ele falou assim: João, você me apresentou minha esposa, e você disse que eu ia casar com ela, e eu casei. Eu falei brincando na época, né? Eu falei, essa daqui é para casar, hein? Falei assim, aquela coisa que a gente fala no Brasil. E ele então casou com ela. Aí eu fui visitá-los. E a família dela toda era fazendeira de pérola. E no final dessa viagem, ele veio literalmente com um business plan num papel de pão. A gente estava em Tuamotus, que é um arquipélago no meio da Polinésia Francesa, são os atóis. Ele veio com um business plan assim de papel e falou assim: João, vamos fazer uma fazenda de pérola. Vem para cá, vem morar aqui, vamos fazer uma fazenda de pérola. Eu não acreditei, né, com a proposta dessa. Eu falei assim: meu Deus. Eu tava tinha um americano que era sócio nessa história. A gente entrou no avião para ir embora e eu olhei para ele e falei assim: olha, cara,
A gente tem duas opções agora. Não, a gente tem, como é que era? Tem 3 opções. Uma é não fazer. E daqui a 20 anos olhar um para o outro e falar assim, como teria sido? A outra é fazer e não dá certo. Daqui a 20 anos a gente vai olhar um para o outro e falar, poxa, bem que a gente tentou, pena que não deu certo. E a outra é ficar milionário com pérola, daqui a 20 anos a gente vai olhar e falar, jogando pérola para cima. Eu falei, a única que eu não quero é a primeira, bicho, porque eu não quero daqui a 20 anos pensar que eu tive essa oportunidade e não fiz. E com essa frase ele falou, tô dentro. E aí eu vim para o Brasil para arrumar dinheiro, e ele tinha dinheiro já, e ele falou, não, ó, quando você conseguir a grana, me avisa que eu entro com a minha parte. E aí eu consegui, não era muito dinheiro, tá? Eram, sei lá, $30 mil. Era dinheiro, tá? Não era, mas não era assim... não era nenhum absurdo. Não era um absurdo de dinheiro, mas era dinheiro, lógico. Né? E aí eu consegui o dinheiro, e aí com esse dinheiro eu fui para a Polinésia para começar a fazer a Fazenda de Pérola, que foi uma aventura assim incrível na minha vida, foi um capítulo incrível na minha vida, que inclusive inclui São Paulo, quando a gente começou a conversar antes, né, do bate-papo aqui, que eu falei porque o que acontecia? Eu produzia as pérolas e negociava a pérola na Polinésia, mas eu vendia em São Paulo. O meu mercado era São Paulo. Então, eu passava pelo Rio, dava um alô na família, ia para São Paulo e ficava em São Paulo direto. Então, a vida era Polinésia Francesa, São Paulo, praticamente. Ô, João, e então, ficou rico? E ficou rico? Olha, eu ganhei dinheiro. A terceira hipótese. Não, sabe o que aconteceu? Você não vai acreditar. Pô, acabou que a Fazenda teve muitas... É uma história longa. Mas a gente acabou fazendo a Fazenda num atol totalmente isolado. Um lugar mais isolado que eu já fui na minha vida. E o meu sócio, que era quem casado com a Taitiana e ficava na Fazenda, ele pirou, ele enlouqueceu, sabe? E aí, a um ponto que ele chegava assim para mim na Fazenda e falava que ia me matar, ia ligar para minha família e dizer que os tubarões tinham me comido, porque lá era lotado de tubarão, né? Então, a parte interessante da Fazenda era que, assim, logo após o ataque, eu fui para lá e passei a morar cercado pelos tubarões. Nossa, assim, cercado mesmo. Todo dia eu mergulhava com o tubarão. Não era que eu ia mergulhar com tubarões, eu ia mergulhar na fazenda e os tubarões estavam em volta. Eu ia fazer caça submarina, que a gente, para comer na fazenda, tinha vários meios, mas um deles era caça submarina, cercado de tubarão. E fui morar com o pessoal de Tuamotu, chama Paumotu, porque a Polinésia Francesa tem diferentes dialetos, né? E o Timas é outro dialeto, é outro povo, né? Mas é igual, tá? É Polinésia, é tudo polinésio, né? Só uma nomenclatura lá. Então eu tive contato com esse pessoal que cara, os caras são assim as pessoas mais do oceano que eu pude ter contato na vida. Aprendi muito com eles. Me divertia com os caras eram engraçados. E me lembram brasileiro, gosto de bagunça, gosto de festa, né? E são boa gente. Então tive um contato assim, uma experiência incrível, que durou até o meu sócio, e a gente estava ganhando muito dinheiro. E é uma coisa engraçada, porque eu sempre achava que os negócios davam errado quando havia falta de dinheiro, né? Eu sempre achava que a falta de dinheiro causava os problemas dos negócios. E o meu negócio teve problema ganhando muito dinheiro. No auge da gente ganhar dinheiro, que a gente estava ganhando dinheiro, o meu sócio... é uma história um pouco longa. Longa não, de 2 minutos. Vai lá, como? Mas é porque... E aí esse meu sócio chegou para mim um dia na fazenda e falou assim, João, eu não aguento mais. Ele estava enlouquecendo. Ele falou, pô, a gente é amigo, a gente só briga. Eu quero ir para o Brasil, tirar férias. Eu posso ir para sua casa? Ele sempre falou. Eu falei, claro, poxa, vem para o Brasil. Aí eu trouxe ele para o Brasil com a esposa dele e coloquei eles lá em Búzios, na casa dos meus pais. Porque eu falei assim, cara, tu vai para o Brasil, vou te botar numa casa em frente à praia. Você vai ser igual um hotel. Você vai ficar numa boa lá. Você pode ficar o tempo que você quiser. E eu vou trabalhar em São Paulo. Então, larguei ele lá em Búzios, fiquei com ele o final de semana e fui para São Paulo. Quando eu voltei, ele achou que eu tinha escondido ele em Búzios. Tu me escondeu aqui? Eu quero ir para São Paulo. Falei, então vamos para São Paulo. Aí eu fui muito garoto. Levei ele para São Paulo, mostrei tudo que eu fazia em São Paulo, meus vendedores, tudo. Aí foi uma loucura, ele tentou me dar um golpe, e foi terrível. E aí, história triste, mas que, assim, muito aprendizado. E aí eu continuei com as pérolas, porque eu estava bem na época, minha esposa estava grávida, estava nascendo filho, e eu vivia de pérola.
sabe? Era o meu número 1 em campo, era como eu ganhava dinheiro. Então, eu ainda fiquei... Aí, o que acontece? Eu primeiro era fazendeiro de pérola e contrabandista, né? Porque não tem como dizer, porque assim, até as pessoas perguntavam assim, mas você faz tudo tudo dentro da lei? Eu falava assim, dentro da lei do meu mercado de joia. O mercado de joia é uma coisa É incrível. assim, Eu sou pedras viciado em joia. preciosas, né? Pedras preciosas, pedras preciosas. Eu sou viciado nesse negócio, sabe? Adoro, adoro. Trabalhei durante 17 anos, 16 anos nisso, full time, né? Mas aí, quando a fazenda acabou, eu ainda trabalhei mais 10 anos, mas aí eu virei só contrabandista, né? Eu ia para a Polinésia, comprava, negociava, ia para Hong Kong, Nova York e tal. Mas aí eu chegava para vender as pérolas, as pessoas iam à fazenda, aí eu ficava mentindo, né, da fazenda, porque não tinha mais fazenda. Aí uma hora, né, tem uma hora que você começa a ficar um pouco... Foi perdendo o gosto, sabe? Meus filhos foram crescendo, eu falei, cara, daqui a pouco A consciência foi foi pesando. expandindo, né? E você Exato, foi vendo. Isso é interessante, né? A gente começar a olhar e falar, putz, acho que isso aqui não faz mais sentido, né? Acho que exatamente. isso Parou de fazer sentido, é matou a charada, parou de fazer sentido, e aí eu até brinco, que aí eu fui tentar a vida em terra firme, né? Porque até então era pescador de pérola e tal, e aí virei empresário, e aí o livro, na verdade, é um retorno a isso, sabe? Porque aí eu fiquei aqui em terra firme, né? Esse tempo todo foi bom, mas assim, aprendi uma coisa, Patrick, que, poxa, pode ser bom, pode ser ruim, mas o importante é fazer de coração. O que eu é e o que eu quero fazer de coração é viver do mar, é fazer alguma coisa relacionada ao mar. Então, o livro, eu até tenho um desenho que eu abro o livro assim e boto uma vela desenhada em cima dele. O livro aberto parece o casco de um barco, né? E eu brinco que vou ver aonde esse livro vai me levar, sabe? O meu barco é meu livro e aonde ele vai me levar, eu brinco. Então, assim, então o livro é um retorno, sabe, a todo esse sonho, sabe, essa história de Polinésia e tudo mais. Então o livro é literalmente esse para mim é um resgate e tudo. Então e aí entra o tubarão, né? Porque graças ao tubarão. Não, e é interessante o jeito que ele foi, que você escreveu, muito, muito legal. E acho que é o que você falou, né? O mais importante é fazer as coisas com coração, né? É impressionante, né, João? E eu falo muito aqui no podcast, eu trago os podcasts, os entrevistados, melhor dizendo, aqui no podcast, falando de propósito, né? Aí você vê propósito no que você está fazendo, né? Exato. Você não está abrindo mão da história que você construiu, não, aquilo fez parte de você. Só que o jeito que você vê as coisas hoje são diferentes. Eu não sou muito diferente. Eu trabalhei durante 20 anos também dentro de uma empresa, no mundo corporativo. Aquilo deixou de fazer sentido para mim. Então, você começa a buscar outros caminhos. E tenho certeza que quem nos ouve aqui, às vezes tem, né, ideia de fazer aquilo que faça mais sentido, né? Claro, você precisa pagar conta, você tem seus desafios, mas você passa a ver também que muitas coisas você não precisa, né? Acho que não sei como é que foi para você essa questão também, que às vezes a gente acha que precisa de muito, né? Eu imagino ali no auge da fazenda de pérola, quanto de dinheiro, falar, não, é para cá que eu vou. Talvez você olhe em perspectiva e fale, será que precisava de tanto, né? É interessante isso, né? Como é que você vê? Não, sem dúvida. Eu acho que um dos segredos da vida é a simplicidade, né? Sem dúvida, eu acho que a gente acha que precisa de muito mais do que precisa. E tem uma coisa assim também, primeiro, para esse movimento, né, que nem você fez, estava há 20 anos e também depois resolveu, né, dar uma guinada, né? Eu acho assim, como a gente falou de coragem, né? A gente às vezes fala, nessa história do tubarão, a gente conversa muito sobre coragem e tudo mais. Isso tem que ter uma tremenda coragem, Tem, cara. sabe? Tem que ter uma tremenda coragem. Então, acho que isso é um exemplo de muita coragem, sabe? Quando você está já, vamos dizer assim, all set, né? Já está tudo certo, se você ficar ali, vai dar tudo certo, tudo bem. Mas assim, você não está feliz. E tem uma coisa também que eu acho, sabe, Patrick? Pô, eu não sei a tua idade, tá? Mas a gente deve ter idades próximas. Estou com 49. Eu tô com 47, então a gente está junto, É a né? mesma geração. Exato. E tem uma hora que você fala assim, poxa, eu tenho pouco tempo. Mesmo que eu viva até 100 anos, é nada, sabe? Então, assim, eu vou dedicar agora ao que eu quero. Eu quero acordar todo dia
pensando assim, graças a Deus eu estou fazendo o que eu quero, graças a Deus eu estou fazendo isso, isso aqui que eu estou fazendo é o que eu gosto. E se a pessoa talvez fala assim, poxa, mas eu não posso porque tem as contas e tudo mais, tudo bem, mas então assim, continue nas tuas contas, né, fazendo o necessário para pagar as contas, mas o teu tempo livre dedique ao seu sonho, dedique ao que você almeja, sabe? Porque vai indo, mas aí se eu for fazer isso é só 1 hora por semana, tanto vai fazendo, bota esse 1 hora, sabe? Eu sou a favor hoje em dia, assim, as pessoas que falam, poxa, eu tenho um sonho, corre atrás do seu sonho, vai fazer seu sonho. E uma coisa eu vou te falar, que eu aprendi com o Tubarão, eu tinha 22 anos, cara, eu estava crente que eu ia voltar para a praia e ficar lá brincando, zoando com meus amigos, nada disso. Só voltei para a praia 10 meses depois. Graças a Deus eu voltei para a praia. Era para eu nem ter voltado, sabe? Então, assim, o dia de amanhã não existe. Existe o de hoje, sabe? A gente tem que, poxa, realmente viver o hoje, lógico, planejar e tal, mas, assim, tentar viver o hoje. Não é fácil, não é uma coisa que seja fácil, não. Mas também exige coragem, sabe? Então, acho assim, essas guinadas na vida são importantes, cara. São importantes. Eu tô muito feliz com essa guinada que eu dei. Foi um momento crucial na minha vida também, por outros motivos. Então, assim, pô, hoje em dia, quando eu penso assim, eu falo assim, cara, ainda bem que eu não desisti do livro. Porque o livro, né, você é escritor e é uma coisa que eu aprendi, foi meu primeiro livro, né? Assim, uma coisa que eu tive muita dificuldade foi conseguir tempo para escrever. Porque, assim, tudo para os outros, tudo é mais importante do que o livro. Porque depois de 1 ano escrevendo, as pessoas ainda está no livro? Ainda está no livro? E eu falava assim, pô. Então, assim, então vamos tomar um sorvete, pô. Depois você faz o livro, sabe? Tudo é mais importante. Eu falava assim, porra, mas é meu livro. E aí eu vou falar uma coisa engraçada, cara, que um dia eu cheguei numa festa e um amigo perguntou, cadê o livro, João? E o livro, então, já estava famoso entre os amigos, né? Aí eu falei, tô acabando. Ele, não acaba não, cara. Esse livro é muito mais famoso sem acabar. Poxa, aquilo ali foi o tempero que faltou. Para acabar, né? Aí eu falei, aí eu fiquei quieto, engoli seco, falei assim, nunca mais quero ouvir isso na vida, vou acabar. É que muitas vezes as pessoas não sabem que o tempo ele tem. Por exemplo, já que você está falando de livro, né? Eu escrevi também o meu primeiro, o 45 do primeiro tempo, e eu estou num processo da escrita do meu segundo livro. Se eu te falar, e já até escrevi um artigo na Vida Simples, onde eu sou colunista, que eu conto um pouco sobre isso. Cara, tá difícil, não é que tá difícil de sair, né? Eu tento até mudar o mindset mesmo, mas assim, ele precisa de tempo. Ele é um processo em construção, cara. Esse primeiro que eu escrevi, o 45, ele veio, ele jorrou, ele estava escrito em mim, ele veio e pá, saiu, né? Agora, esse segundo, ele tá mais ou menos como foi para você esse processo. E tá tudo bem, é isso que eu quero dizer, porque tem um tempo de maturação, né? de acertar. Porque a minha escrita, eu não vou escrever por escrever, eu quero escrever aquilo que faz sentido, que eu consiga criar uma narrativa, como você fez no seu livro aqui. Ele é muito legal nesse sentido, né? De você, a forma como você escreveu, o estilo, né? Muito, muito, muito interessante. Agora eu fiquei curioso de uma coisinha aqui para a gente encerrar o nosso papo, que tá uma delícia, cara. Ficaria conversando contigo aqui umas 2 horas, cara. Eu fiquei na dúvida, o que vem pela frente? Você fala aqui, né, na orelha. De volta ao Brasil, aventurou-se no mundo empresarial, pegando fôlego para, em breve, viver do mar novamente, dessa vez acompanhado da família. Eu fiquei curioso, o que você está pensando daqui para frente? Falei, ótimo. Vou mandar para eles ouvirem. Porque, não, então, eu agora falei para a família, falei, olha, eu estou indo para o mar e vamos todo mundo junto para o mar. Então, assim, na verdade, eu penso em comprar um barco e transformar esse barco. Eu já estou nesse processo, né, de transformar esse barco. Ele vai ser a casa, mas ele vai ser também um estúdio de produção de audiovisual. E, ao mesmo legal. tempo, eu quero ter... Então, eu já tenho o desenho do barco, já tenho a ideia do barco. Então, ele vai ser um estúdio de produção audiovisual e um espaço de pesquisa científica. Eu acho que o Brasil está carente de espaço para as faculdades, entendeu? Então, eu posso pegar uma UFRJ, uma faculdade que São Paulo, né, tem o Otto lá em Santos,
E os caras precisam de uma base para fazer uma pesquisa de campo em tal lugar. Vamos no meu barco. Eu acompanho a pesquisa de vocês e divulgo a pesquisa. Então, assim, já que sonhar não custa nada, né? Sabe, um dos meus ídolos é o Jacques Cousteau, né? Então, assim, eu já falo assim, eu quero ser... Se eu tivesse que escolher alguém para eu ser, né? Eu quero ser o Jacques Cousteau, sabe? Então, assim, o meu alvo, né? A minha inspiração é ele. E é exatamente o que ele fazia. Ele tinha um barco e criava todo aquele material, né, de audiovisual e tudo mais naquela época. Então, assim, o meu objetivo é reproduzir, ser uma espécie de não ser o novo Jacques Cousteau, mas, entendeu? Ele é um bom exemplo do que eu quero fazer. Minha família está toda avisada, minha família é toda do mar também, tá amarradona. Ficou um pouco assustados, assim, porque nessa coisa de vida simples, o barco vai ser simples. Mas é o que a gente não precisa de muito, né? Mas é claro que aí, quando envolve a família, tem toda uma adaptação, mas é muito legal. E é interessante, como eu gosto muito dessas histórias do mar, não à toa, e aqui, já que estamos no final, tem alguns passaram, né, aqui no podcast já, pessoas que a gente citou a Perim, né, também, mas tem um papo muito legal que eu tive recentemente com o Adriano Plotz, do hashtag Sal. Ele traz pessoas que vivem em veleiro. Tem um grande amigo que acho que você deve conhecer também, aliás, esse é um super amigo meu, que passou aqui no podcast, que é o Beto Pandiani. O Beto fez travessias e está indo agora para o Ártico. Por que eu lembrei do Betão? Porque ele vai fazer um documentário para falar um pouco sobre essa questão da poluição nos oceanos. Ele está indo fazer essa travessia do Ártico agora, no mês de maio, se eu não me engano, se tudo correu bem, acho que tudo correndo bem, deve ir agora em maio. Então é um trabalho muito importante, né? E interessante você abrir essa luneta, né, para esse caminho que é também uma busca de cuidar do planeta, né, cara? Quando você se dispõe ali a trabalhar com pesquisa e, claro, viver no mar, né? Viver uma vida mais simples nesse aspecto, está embutido também uma melhoria do mundo, do planeta, e a gente precisa de pessoas que pensem assim. Então, cara, muito, muito legal assim, a tua ideia. Como você disse, sonhar não custa nada, mas eu acho que, pelo que eu estou conhecendo um pouco a tua história, você coloca em prática os seus sonhos, vai ser muito legal. E, aliás, eu esqueci, cara, tanta coisa que já tem mais de uma hora de conversa aqui, mas você é parente, você é sobrinho neto do Cândido Portinari, né? Do pintor. Isso. Eu vi pelo sobrenome aqui, né? Interessante. Interessante. Não, até assim, o Portinari, né? Eu morava num prédio no 10º andar, e minha avó, irmã do Portinari, no 3º andar. Então, passei a infância na casa da minha avó, né? E ela era a irmã mais próxima do Portinari. Veio de Brodowski, morar com o Portinari. Então, teve a vida, assim, veio com 11 anos morar com o Portinari e chegou a ficar casada com meu avô, morando com o Portinari ainda. Então, vivenciou a vida do Portinari. E Portinari foi um grande aventureiro, né? Saiu de Brodowski muito novo, de uma família humilde, a família da minha família, né? Na origem lá de plantar café, não era de ter fazenda de café, né? Então, assim, eram humildes. Veio para cá. Então, o Portinari tem uma vida incrível, cara. Uma vida de aventura, né? E de coragem muito incrível, que eu conheço muito bem. Eu tenho até um sonho de um dia fazer na verdade, fazer um filme, porque tem uma história de amor, Portinari, com a Maria, que é a mulher da vida dele toda, que é uma história incrível também. Mas, enfim, então tive muito contato com o Portinari. E as aventuras do Portinari, a coragem que o Portinari teve ao longo da vida, me foram passadas pela minha avó. Então, acho que me influenciou bastante, sabe? Ele era um cara que foi muito à frente do tempo dele, né? Pô, ele saiu lá de Brodowski, né? Conseguiu, assim... Teve um momento aqui no Rio de Janeiro, quando ele morava no Leme, que a casa dele era o centro pensante do Rio de Janeiro, com poetas e políticos. Ele é fundador do Partido Comunista, sabia? No Brasil. Sim. Isso ninguém... ele tem todo um lado político, ele tentou ser deputado federal. Ele tem uma história incrível. Então, essas histórias... Eu falo um pouquinho no livro, né, do DNA, então, né, essa história da família ter esse lado de viagem, né? Você cita alguém que eu não sei se era a avó dele, a mãe dele, ou alguém que pegava um avião, desses aviões flutuantes. Era tua avó? Cara, eu achei demais que ela... Minha bisavó.
a tua bisavó que parava, ela tinha um primo, né, que acho que trabalhava nos Correios, num avião, num planador, né, num avião, planador não, num avião aquático. No hidroavião, né? Um hidroavião, melhor, um Acho que hidroavião. é hidroavião. E ela ficava, né? Às vezes parava numa ilha, ficava ali com a comunidade durante 15 dias para pintar as aquarelas, cara. Aí eu comecei a entender de onde vem esse DNA seu aí do mundo, viu, cara? Achei muito, muito demais, cara. Tua história é incrível, cara. Assim, muito, muito legal. Parabéns pelo livro. Acho que é muito, muito legal. E aí, João, é uma marca aqui do podcast. Estou super curioso. Já sabemos que o seu livro é A Isca, né? Mas algum livro que você possa indicar também, um livro que te marcou. Queria muito, estou curioso em saber que livro que você vai indicar. E, na sequência, você emenda uma música aí para a gente encerrar a nossa versão podcast. Vai lá. O livro. Bom, um livro que eu gostei muito, que me marcou, foi Os 100 Dias Entre Céu e Mar, do Amir Klink. Que, aliás, já passou aqui tem no um segundo livro que é o Amir Klink também? Já passou aqui, foi um dos primeiros. Pois ele é um cara que eu admiro muito e tem essa história dele cruzar o Atlântico, tal, toda a ciência que ele criou por trás disso e tal, achei muito legal. Eu ia falar do Shackleton também, do livro do Shackleton, que é incrível, mas eu quis falar um livro brasileiro. O barco foi encontrado recentemente. Foi encontrado! Cara, eu achei essa coisa mais incrível, eles acharem o barco. Eu acompanhei a expedição desde a partida. Mas eu confesso que eu não assim, cara, os caras não vão achar nunca esse barco. Eles acharam o barco intacto. Foi incrível. Você quer... Né? Não, conclui. É que eu não paro de... Me abriu, cara. A gente falou do barco, do Shackleton, o livro dele. Cara, olha que coisa interessante. Você viu que eu gosto de sincronicidades, né? Essas coisas que acontecem. Cara, no dia anterior, me veio esse livro, cara, porque ele já foi indicado, inclusive, por algum convidado. Não sei nem se foi a Perim, mas eu acho que 2 convidados citaram esse livro. E aí, não sei porquê, cara, num dia eu estava pesquisando, me deu vontade de ler esse livro. Eu não tinha, comecei a pesquisar, né? E comprei o livro. No dia. João, no dia seguinte que eu comprei o livro, foi achado o barco, cara. Eu até fiz um vídeo, cara. Eu fiz um vídeo no meu Instagram, deve estar na época, no dia que foi achado, eu conto essa história. Cara, é muito. Eu gosto dessas sincronicidades, assim, essas coisas que acontecem. Então, essa também é uma puta aventura, né? É uma aventura incrível do Shackleton. A parte humana é incrível, demais, né? Cara, é demais. A parte humana é incrível. Então, assim, então são esses dois livros. O Beto que você falou, né? Eu admiro demais também. Não, conheço todas as expedições dele. Eu não o conheço. Conheci ele na Polinésia, rapidamente. A gente cruzou na Polinésia, em Moré, no Porto só, mas ele é um cara incrível. Só porque você falou dele e, acho ele um cara super incrível. Um cara muito legal. Então, esses dois livros, né? As aventuras como é que chama as aventuras do 100 Dias, do Amir Klink, né, que você cita como livro, e o outro, as Aventuras de... Como é que chama o livro? Boa pergunta. Shackleton. Ixi. Eu também... Tá aqui, em algum canto, o livro. Mas eu só tem esses dois... É o livro da expedição dele. Não, 2 indicações maravilhosas para quem gosta de aventura, né? Sem dúvida nenhuma, é um baita livro. E a música, João? O que você indica, cara? Então, aí você falou, eu fiquei pensando, vou te falar uma música, Blues da Piedade, do Cazuza. Blues da Piedade, que legal. Nossa, que boa indicação. Essa não tinha passado por aqui, não. Eu adoro. Cazuza eu amo, e essa música, ela... Enfim, depois que você ouvir, ela tem um refrão que fala: vamos pedir piedade, Senhor, piedade, para essa gente careta e covarde. Eu acho muito boa essa música para a galera. Assim, eu acho um recado, assim, tipo, vamos levantar, vamos correr atrás do sonho, vamos viver. Que legal, que legal. João Pedro Portinari Leão, muito obrigado pelo papo. Foi uma delícia a conversa aqui no podcast, cara. A gente está 1 hora e pouquinho aqui, que eu nem vi o tempo passar. Que história incrível. Queria muito te agradecer, cara. Acho que tem muito aprendizado, tem muito propósito, enfim, muito, muito legal. Parabéns pela história. E oxalá seus projetos aí consigam seguir adiante, porque tomando por base o livro tem
tem tudo para dar muito certo. Muito obrigado, viu, querido? Foi uma delícia. Não, eu que te agradeço, foi uma oportunidade ótima, um prazer estar aqui. E estou à disposição. Quando quiser, só falar comigo, só me chamar, que eu estou. E vindo para o Rio, me avisa, que a gente pode tomar um café, vai ser um prazer. Vai ser uma delícia, sem dúvida nenhuma. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, vai lá no direct, manda a sua mensagem. Quem você gostaria de ouvir aqui no podcast? Quem sabe esse seu convidado, essa sua sugestão não aparece aqui no 45. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.